Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Zeus Academy. Muito bem, na aula de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente desenvolve setups de price action com o Zeus 3, ok? Bem, então, começando aqui com os parâmetros do Zeus, a melhor forma de eu mostrar para vocês, pessoal, a questão dos setups de price action é fazendo um backtest, montando o set, então é isso que eu vou fazer aqui agora, ok? Muito bem. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer um backtest com um setup bem simples, utilizando os Zeus 3, apenas aqui para o tempo gráfico de 5 minutos, ano de 2017. Ok? Então vamos lá, vamos parametrizar um setup de price action. Primeira coisa, para todo mundo entender, quais são os parâmetros envolvidos quando a gente quer trabalhar com price action. Ok? Quando a gente quer trabalhar com price action, na lista de parâmetros dos Zeus, a gente vai ter que rolar os parâmetros um pouco mais para baixo, até um pouquinho antes de indicadores a gente encontrar os 10, as 10 regras de price action, ok? Então aqui nós temos, antes dos indicadores, nós temos aqui as chamadas 10 regras de price action, tá? Devidamente enumeradas, né? PA1, PA2, PA3, até PA10. No caso, PA, price action, ok? São 10 regras de price action. Então, como que eu faço para ligar um setup de price action? Apenas para que todo mundo entenda. Olha só, eu quero que o robô opere da seguinte maneira. Eu vou inventar um setup aqui agora de price action e aí a gente vai fazer esse setup funcionar, ok? Vamos lá, pessoal. Deixa eu só pegar e exibir a observação de mercado. Então, vamos colocar mini índice. Um setup bem simples, um tempo gráfico de 15 minutos. Olha só, hein? Suponham vocês que eu queira fazer o seguinte setup. Tá? Aqui no gráfico, eu quero que o meu robô ele opere da seguinte maneira. Suponha que eu tenha aqui, olha, 4 Dunnigans consecutivos. Tá? Todo mundo sabe o que é Dunnigan, pessoal? Para quem não sabe o que é Dunnigan, o Dunnigan nada mais é do que quando você leva em consideração, por exemplo, duas barras, tá? Duas barras quaisquer, o Dunnigan nada mais é do que aquele setup onde, as duas barras elas têm mínimas inferiores ou máximas inferiores, aí é um Dunnigan decrescente, no caso, um Dunnigan de baixa, tá? Ou, no caso de um Dunnigan de alta, é quando nós, considerando, por exemplo, duas barras, nós temos que as máximas são ascendentes e as mínimas também são ascendentes, tá? Então, o que o Dunnigan olha? Ele olha a máxima dos últimos dois candles e a mínima dos últimos dois candles, tá? Então, se as máximas forem ascendentes e as mínimas também, nós temos um Dunnigan de alta, no caso. Se as mínimas forem descendentes, as máximas forem descendentes e as mínimas forem descendentes, nós temos um Dunnigan de queda, ok? Então vamos tentar identificar aqui no gráfico onde tem Dunnigan, tá? Então olhando aqui para o gráfico, pessoal, olha só. Com base nesse candle, tá? O próximo candle faz um Dunnigan. Então isso daqui é um Dunnigan, ok? Então deixa eu apagar esse cantinho aqui. Então olha só. A máxima desse candle ela é maior do que a máxima do candle posterior, ok? E a mínima desse candle ela também é menor do que a mínima do candle posterior. Então, isso daqui é o que a gente chama de setup Dunnigan de price action. Agora, olha que legal, pessoal. Se você levar em consideração o próximo candle, a mínima dele também é menor, né? E a máxima dele também é menor. E aqui nós temos a mesma coisa, um quarto candle com mínimo abaixo, né, e máximo abaixo. Moral da história, pessoal, se você levar em consideração esses dois candles, tá, isso daqui é um Dunnigan. Agora, se você leva em consideração os dois candles anteriores, isso daqui também é um Dunnigan. E se você leva em consideração esses dois candles aqui, isso daqui é um Dunnigan. Moral da história, pessoal, nós temos 3 Dunnigans consecutivos. Atenção, para que nós tenhamos 3 Dunnigans consecutivos, a gente precisa considerar 4 candles, ok? Então, o que eu quero fazer? Suponham vocês que após 3 Dunnigans consecutivos, eu quero, por exemplo, um setup de compra.
ok? Então eu quero fazer uma operação de compra depois de 3 Dunigans consecutivos, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Né? Ou então eu posso fazer uma venda depois de 3 Dunigans de alta e por aí vai, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou montar, né, esse setup de 3 Dunigans consecutivos com os Zeus e quero fazer uma operação a partir de 3 Dunigans consecutivos, ok? Bem, como é que a gente monta esse setup de 3 Dunigans consecutivos? Pessoal, com os Zeus 3 é muito simples. O que acontece? Nas regras de price action, aqui na primeira regra, eu faço o seguinte, olha, o que significa Dunigan 1? Tá? Dunigan 1 significa o seguinte, deixa eu aumentar aqui a barra para todo mundo poder enxergar. Significa que, levando-se em consideração o candle onde a minha operação vai ser aberta, e esse candle aqui, pessoal, é o que a gente chama de candle 0, ok? Esse candle é o que a gente chama de candle 0. Então, levando-se em consideração o candle 0, eu vou olhar uma barra para trás. No caso, seria essa barra aqui, tá? Então, esse é o candle 0 e esse é o candle 1. Então, a gente vai olhar para trás e vai perguntar, um candle para trás, houve Dunigan? Tá? Então, é isso que a gente tem parametrizado com Dunigan 1 aqui embaixo, tá? Então, de novo, deixa eu tentar explicar para todo mundo poder entender, não precisa ter pressa, viu, pessoal? Olha só, de novo. Esse é o candle de número 0. Esse aqui é o candle onde na abertura dele eu devo fazer uma compra. Ok, pessoal? Então, na abertura desse candle eu quero fazer uma compra. Esse é o candle 0, ok? Então, olhando um candle para trás, a pergunta é, esse candle foi um Dunigan? Então, aqui eu preciso olhar os 2 últimos candles. Ok? Eu preciso olhar os 2 últimos candles. Então, olhando para os 2 últimos candles, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho mínimas descendentes e máximas descendentes. Então, isso aqui foi um Dunigan. Ok? Então, esse setup é o que eu tenho aqui parametrizado em Dunigan 1. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, a partir do meu candle de operação, o candle anterior foi um Dunigan, tá? Então, para parametrizar isso aí nos Zeus, basta eu configurar aqui no setup de price action, pessoal, de novo, Dunigan 1, beleza? Então, de novo, eu tenho Dunigan 1 parametrizado. Só que agora, eu quero fazer o seguinte, olhando não apenas para esse candle anterior, que é o número 1, eu quero também olhar para esse candle anterior, que eu chamo de número 2. Né, pessoal? Então, da direita para a esquerda, 0, 1, 2, 3, a gente vai sempre aumentando, né, para a esquerda, ok? Então, olhando para o candle 2, né, o candle 2 em comparação com o candle 3, ele também é um Dunigan? Isso aqui é uma pergunta que eu estou fazendo. Então, o que a gente faz, pessoal? Olha só, as mínimas são descendentes e as máximas também. Então, o candle 2 também é um Dunigan. Tá? Então, nesse caso, eu venho aqui e parametrizo o seguinte, ó, Dunigan 2. Beleza? Continuando, pessoal. E se eu quisesse, né, olhar para o candle número 3, no caso, esse aqui é o candle número 3, e eu quero que esse candle número 3 também seja um Dunigan. O que eu faço? Olhando para os candles 3 e 4. Né, eu percebo que eles também têm mínimas decrescentes e máximas decrescentes. Então, o candle 3, em comparação com o candle 4, também foi um Dunigan. Então, nesse caso, o que eu faço, pessoal? Né? Deixa eu só colocar aqui 3. Eu venho aqui nos parâmetros dos Zeus e coloco Dunigan 3. Tá? Eu posso fazer até 5 Dunigans em sequência. Beleza, pessoal? E aí, o que a gente vai fazer? Tá? É muito simples. Então, de novo, a partir do meu candle de operação, eu estou na prática olhando para os últimos 4 candles. Pessoal, os últimos 4 candles, eu tenho um Dunigan, eu tenho 2 Dunigans, eu tenho 3 Dunigans, beleza? Eu tenho, digamos assim, que é Dunigan triplo, né? Um atrás do outro, beleza? Então, por conta disso, eu venho aqui e parametrizo nos Zeus, tá? 3 Dunigans em sequência, tá? Então, na prática,
É isso que nós estamos parametrizando aqui no robô, tá? Um Dunnigan triplo, ou seja, depois de 3 candles consecutivos de queda, eu quero fazer uma operação de compra, beleza? Só que agora, pessoal, eu quero fazer o seguinte, vamos fazer um teste, para que todo mundo entenda como é que eu monto o setup de price action, tá? A pergunta é, quantas regras eu precisei utilizar para montar o meu setup? Pessoal, das 10 possíveis regras de price action, eu fui obrigado a usar 3 das 10, tá? Então, de novo, eu montei a estratégia de price action utilizando 3 de um total de 10 regras possíveis, ok? Então, se eu sei que eu utilizei 3 regras, o que eu faço aqui agora, pessoal? Eu, lá nas regras de entrada dos EUs, olha só, hein, vocês vão ligar uma coisa a outra agora. Nas regras de entrada dos EUs, eu preciso agora informar qual é o sinal de entrada. Então, se você der uma olhada aqui nas opções dos sinais de entrada dos EUs, pessoal, nós temos aqui, olha, Price Action, regra número 1 até a regra número 2. Então, se eu quisesse utilizar essa opção, tá? Price Action, regra número 1 até a regra número 2, o meu setup ele não seria atendido, porque, de novo, eu utilizei 3 de um total de 10 regras. Só que aqui, pessoal, a opção número 1 de Price Action é aquela opção onde eu estaria utilizando apenas 2 de um total de 10 regras. Quais seriam essas 2? As regras de número 1 e de número 2. Só que eu utilizei as regras de número 1, 2 e 3. Então, se eu quiser operar um Dunnigan triplo, eu não posso utilizar essa opção, ok? Então, o que eu faço, pessoal? Olhando as demais opções, olha só. Eu posso usar a regra 3 e 4? Não, eu teria 2 regras. 5 e 6? Não, eu teria 2 regras. 7 e 8? Não, eu teria 2 regras. 9 e 10? Não, eu teria 2 regras. Agora, olha aqui, Price Action 1 até 3. Significa que eu estarei levando em consideração das minhas 10 regras de Price Action as 3 regras numeradas de 1 até 3, ok? Então aqui como sinal de operação, eu terei quem, pessoal? As regras de Price Action de número 1 até a regra de número 3, ok? Então se eu desço lá para as regras de Price Action, vocês vão ver, pessoal, que as regras que eu utilizo são justamente as regras 1, 2 e 3, ok? Então, no caso, o meu setup ele será composto pelas regras 1, 2 e 3. Então, pessoal, você monta a tua regra primeiro no Price Action e depois, lá em cima, no sinal de entrada, você especifica quais foram as regras ou qual a quantidade de regras que você utilizou para você montar o seu setup, ok? Então, aqui no caso, de novo, eu tenho um setup de Dunnigan triplo, beleza? E aí, o que eu faço, pessoal? Eu vou agora colocar um Take Profit e um Stop Loss. Como o ativo que a gente está operando, né, é mini índice, deixa eu colocar aqui mini índice, tá? Eu vou colocar aqui agora um Take Profit de, vamos lá, em pontos, né, de 250 pontos e o Stop Loss de 250 pontos, apenas para todo mundo poder entender como é que funciona, ok? Então, de novo, pessoal, Dunnigan triplo, beleza? Eu coloquei aqui, ó, um Dunnigan triplo e eu fiz isso utilizando apenas um único sinal. Qual é o sinal, pessoal? O meu sinal está sendo dado pelas regras 1 a 3 de Price Action, ok? Fora isso, 250 pontos de ganho, 250 pontos de loss, é bem simples. Então, quando eu coloco aqui agora para fazer um backtest no modo visual, deixa eu colocar no tempo gráfico de 15 minutos aqui o meu backtest, vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Vamos lá. Quando fizer uma operação, eu vou pausar para saber se o robô ele identificou corretamente a estratégia. Beleza? Então, olha só, pessoal. Então, vamos esperar uma operação sair para a gente ver se o robô identificou corretamente. Eu vou acelerar um pouquinho, ok? Então, vamos lá. Tempo gráfico de 15 minutos. Vamos ver onde que sai a primeira operação. Opa! Acabou de sair uma operação. Olha só que legal. Ah, perdão, pessoal. Eu esqueci de colocar nas regras de saída que eu quero sair por Take Profit e Stop Loss. Prontinho. Regra de saída por Take Profit e Stop Loss.
Então, de novo, começando o nosso teste. Quando abrir a operação, eu quero ver o take profit stop loss. Opa, tá muito rápido, deixa eu desacelerar, começando de novo. Vamos lá. Agora sim, bem devagar para a gente poder entender. Então, primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, vamos ver a operação abrindo. Ok, operação aberta, pausei para a gente poder analisar. Vamos analisar se aqui nós temos um Dunningham triplo como foi parametrizado, pessoal, tá? Analisando se a gente tem um Dunningham triplo. Vamos lá? Olha só. Considerando o candle de operação como candle 0, olhando para trás um candle, nós temos um Dunningham. Vamos ver se a gente tem um Dunningham, pessoal. Olha só, aqui eu tenho a máxima do candle 2, aqui eu tenho a mínima do candle 2. Então, nesse caso, as máximas, né, são decrescentes. Perdão, máximo do candle 2, máximo do candle 1. É decrescente? É. Agora, olha para a mínima do candle 2 e para a mínima do candle 1. Elas são decrescentes? São. Então, candle 1 com 2, nós temos Dunningham. Primeiro Dunningham. Eu preciso de 3. Vamos olhar para trás agora mais um pouquinho, pessoal. Tá? Se eu olho agora para trás, levando-se em consideração o candle 2, tá, pessoal? A gente vai ter, ó, máximas decrescentes, mínimas decrescentes. Também é o Dunningham, beleza? E se eu agora olho para trás o candle 3, né? O que eu faço, pessoal? Levando-se em consideração aqui o candle 3, eu tenho mínimas decrescentes e máximas decrescentes, eu também tenho um Dunningham, beleza? Então, quando eu faço isso, pessoal, o que eu tenho? Aqui, no caso, uma operação de compra, né? No caso aqui foi de venda. Não tem importância, é muito simples alterar isso aí, tá? Então, no caso, percebam que a minha operação foi de venda, né? Foi de venda. Só que eu queria que isso daqui fosse parametrizado como uma operação de compra. Então, a única coisa que eu preciso fazer é o que, pessoal? Inverter o setup, beleza? Então, o que eu faço aqui agora? Ao invés de operação de venda, eu quero uma operação de compra. Então, nos modificadores de regras, tá? Então, é para isso que servem os modificadores, pessoal. Olha aqui, ó. Nos modificadores de regras, eu vou utilizar apenas um único modificador para inverter essa operação de venda para uma operação de compra. Eu vou fazer uma modificação no sinal, utilizando os modificadores. Então, qual é o sinal que eu quero modificar? O sinal número 1. Então, aqui no sinal número 1, olha lá, pessoal, eu quero inverter o sinal de venda para compra. Então, fazendo novamente o backtest, invertendo lá a operação, olha só que legal, pessoal. Na hora que dá a operação, ao invés de vender, percebam, eu acabei de inverter o meu setup, eu tenho uma operação de compra. Beleza?